Em momentos de dúvida, invoque a Deus. Isso pode parecer simples, mas na prática nem sempre é fácil. No Salmo 50 somos instruídos: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Antes de continuarmos, peço humildemente que se inscreva no canal, curta e compartilhe. E se você nos acompanha e gosta do nosso conteúdo, ajude-nos fazendo uma doação ao canal, escaneie o QR Code no canto superior direito ou, se preferir, temos links na descrição. Desde já agradeço e vamos ao vídeo. Em Jeremias, capítulo 33, Deus nos diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis. Deus está sempre presente, em todos os lugares e em todos os momentos. Ele não é um Deus que vem e vai. Ele está sempre ao nosso lado. Quando clamamos por Ele, jamais ouviremos "estou a caminho" ou "já estou chegando". Deus é nosso passado, presente e futuro. Lembre-se de Daniel, jogado na cova dos leões, quem estava lá com ele. Lembre-se de Moisés, diante da sarça ardente e do Mar Vermelho, quem estava lá? E Davi, diante do gigante Golias, quem o acompanhou? Foi Deus. Ele sempre esteve presente. Se você olhar para o seu passado, não consegue ver a mão de Deus em situações que pareciam sem saída? Aquele relacionamento que você sabia que não era bom, aquele emprego que drenava sua energia, ou aquela noite em que o pior poderia ter acontecido, mas não aconteceu? Foi Deus que esteve ao seu lado. A verdade é que muitas vezes não estamos esperando por Deus. Ele está esperando por nós. Ele aguarda que acreditemos em suas promessas, como as de Jeremias. Eu sei os planos que tenho para você, planos para prosperar e não para causar dano, planos para lhe dar esperança e um futuro. Deus quer que creiamos quando Ele diz: não temas, pois eu estou com você. Eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Ele deseja que acreditemos em suas palavras. Tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será. Essas promessas estão à nossa espera, prontas para serem cumpridas quando acreditamos nelas. Há uma saída, mesmo quando tudo parece impossível. Há provisão, restauração e milagres aguardando você. Por isso, em momentos de dúvida, clame a Deus. Quantas vezes, ao enfrentarmos desafios, corremos primeiro para amigos ou outras pessoas em busca de ajuda, orientação ou conforto? Quando você enfrentar seu gigante, seu Golias, como todos enfrentamos em algum momento da vida, lembre-se de invocar a Deus. Ele dá força aos fracos, esperança aos desesperados e conforto aos que sofrem. Nunca se esqueça, Deus nunca está longe. Ele não dorme nem descansa. Por amor ao mundo, Ele enviou seu Filho único para que possamos clamar a Ele, sabendo que Ele entende nossas dores, nosso cansaço e nosso sofrimento. Mantenha as promessas de Deus em seu coração. Clame a Ele por cura, por ajuda em momentos de angústia e desespero. Como está escrito em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, clame a mim e eu responderei, mas não clame a Deus apenas nos momentos difíceis. Chame por Ele quando tudo vai bem, quando sua família está saudável, seu casamento está forte e o trabalho está prosperando. Chame a Deus para agradecer, para louvá-lo e para dizer: só pode ser você, Jesus. Invoque a Deus sempre. Gostaria de incentivá-lo a louvar a Deus. Independentemente do que você esteja orando, agradeça a Deus pelo milagre antes mesmo de vê-lo realizado. Exalte o Senhor pelo avanço que está por vir e dê-lhe glória e honra, mesmo que a situação à sua frente pareça desfavorável. Quando você louva a Deus antecipadamente, está desviando o foco do problema, da dor e da dificuldade, e direcionando sua atenção para Jesus Cristo. Esse é o poder do louvor antecipado. Você está enfrentando o desafio de frente e declarando que ele não é grande o suficiente para impedir que você louve ao Senhor. Sim, a situação pode ser desconfortável e a dor pode ser intensa, mas Jesus Cristo é maior do que tudo isso.
Louvar a Deus antecipadamente é reconhecer que Ele é maior que os problemas, maior que as dificuldades no trabalho, maior que qualquer traição ou crise financeira que você esteja enfrentando. Há poder em louvar a Deus antes do milagre acontecer. A cantora gospel Jacqueline Carr tem uma música chamada You're Bigger, onde ela canta sobre como Deus é maior que qualquer problema conjugal, qualquer lar desfeito, maior que nossos erros. Suas feridas, seu amor e sua vitória sobre a morte o tornam maior do que qualquer coisa que possamos enfrentar. Devemos louvar a Deus, quer tenhamos ou não o que desejamos. Devemos louvá-lo por seu sacrifício maravilhoso. Ele nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Encorajo você a tomar uma posição hoje. O que quer que esteja enfrentando não é maior que Jesus Cristo. Nada do que você está passando é maior que o Senhor, porque Ele é todo-poderoso. Em Atos, capítulo 16, Paulo e Silas não se concentraram na prisão onde estavam, nos guardas ou nas correntes, mas em Deus. Eles oraram e cantaram hinos ao Senhor, e um terremoto sacudiu as fundações da prisão, abrindo as portas e libertando-os. Quando louvamos e agradecemos a Deus antecipadamente, também experimentamos uma mudança repentina em nossas situações. A lição aqui é clara: quando você louva o Senhor, mesmo em meio ao perigo, Ele intervém. Quando você o louva, apesar dos inimigos que se levantam contra você, Deus age em seu favor. Pode não ser fácil louvar em todos os momentos. Haverá dias em que você não se sentirá disposto, momentos em que as lutas parecerão insuportáveis. Mas, se você aprender a louvar o Senhor de todo o coração, verá que Ele é uma ponte sobre águas turbulentas, capaz de derrotar seus inimigos. Aqui estão algumas razões pelas quais o louvor deve ser uma prioridade em sua vida, independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou ruins. Louvor tira o foco do problema. Quando você louva a Deus, tira o foco do que está lhe perturbando e coloca-o em Deus, reconhecendo que Ele é maior que qualquer dificuldade. Louvor atrai a presença de Deus. A Bíblia nos diz que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando você louva, convida a presença de Deus para sua vida, sua casa e sua situação. Louvor afasta o mal. O louvor faz a luz de Deus brilhar, afastando a escuridão e a presença do diabo. Onde há a presença de Deus, o mal não pode permanecer. Louvor remove obstáculos. Ao louvar a Deus, você abre caminho para que suas bênçãos fluam em sua vida. Jesus Cristo traz paz, alegria, restauração e cura. O poder do louvor é evidente em toda a Bíblia. Quando os crentes elevam seus corações em louvor, a glória, o poder e a presença de Deus se manifestam. Por isso milagres acontecem, correntes são quebradas e batalhas são vencidas quando o povo de Deus o louva. Então pergunto: quem ou o que você tem louvado em sua vida? Louvar é expressar adoração, gratidão e aprovação. Algumas pessoas louvam mais seus cônjuges, filhos ou posses do que a Deus. Outras buscam ser louvadas por reconhecimento e elogios. Se você se encaixa em alguma dessas categorias, lembre-se de que Deus é um Deus ciumento e não compartilha sua glória. Ele deve ser colocado acima de tudo. Ele é o único digno de sua adoração e louvor. Davi disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse deveria ser o anseio do nosso coração, fazer do louvor uma prioridade. Que ao ouvir estas palavras, sua fé seja fortalecida e renovada. Eu oro para que todos nós possamos ter uma fé inabalável, uma confiança firme e segura em Jesus Cristo. Mantenha-se firme e confie no Senhor. A Bíblia nos diz que, quando o inimigo se levanta como uma inundação, o Espírito do Senhor levantará um padrão contra ele.
Na maioria das vezes, em momentos de luta, desespero ou provação, as pessoas pedem a Deus que as livre, que as resgate. Mas o que acontece quando você pede a Deus para remover o problema ou situação e Ele não o faz? O que acontece quando você manda a montanha se mover e ela permanece no mesmo lugar? E agora, o que fazer? Eu quero sugerir que nesses momentos, quando os problemas parecem não ter fim e a tempestade não cessa, sua oração deve ser: Deus, vá comigo através desta tempestade. Senhor, dá-me forças para enfrentar este problema. Olhe para os 3 jovens hebreus que foram lançados na fornalha ardente. Deus não os livrou de serem jogados no fogo, mas Ele esteve com eles dentro da fornalha. Da mesma forma, Deus não livrou Daniel de ser jogado na cova dos leões, mas Ele esteve ao lado de Daniel ali. Em todas essas situações, Deus estava presente na tempestade, no fogo, no meio do problema. O Salmo 23, versículo 4 diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. O ponto principal aqui é: porque Tu estás comigo. Quero que você saiba que Deus está com você. Ele está com você no fogo, nas águas profundas, nos testes e nas batalhas. Então, se você se encontra em dificuldades, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Se você está enfrentando uma batalha espiritual, Deus continua com você. E se a montanha não se move, ore por forças para escalá-la. Se o gigante não cede, ore por poder para derrotá-lo. Se seus fardos se tornarem pesados demais, lance-os sobre o Senhor. Quando você se sente sobrecarregado pela tristeza, ore ao Deus que torna possível o que é impossível para o homem. Deus está com você. Se você está lutando agora, se está em uma batalha, lembre-se, essa batalha pertence a Deus. Deixe-o lutar por você. O único jeito de você suportar a fornalha ardente, o único jeito de você sobreviver à cova dos leões, é entender que você precisa se render totalmente a Jesus. Ore por isso. Deus, se esta provação não for embora, enfrente-a comigo. Se eu tiver que passar por este fogo, Pai, então passe por ele comigo, esteja comigo, Senhor. E ao fazer isso, Deus lhe dará a graça para superar e a força para resistir. A palavra de Deus fortalece a fé, e a fé é o que nos guia. Quando o apóstolo Paulo declarou em Romanos, capítulo 8, versículo 38, pois estou convencido, isso realmente me tocou. Paulo estava afirmando que estava totalmente seguro, sem sombra de dúvida, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderia separá-lo do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muitas vezes, quando me sinto abatido ou em luta, volto a esse versículo em busca de força. Paulo não estava tentando nos convencer de algo em que ele próprio não acreditava plenamente. Ele estava nos dizendo que, por mais que possamos acreditar em qualquer coisa, ele estava convencido de que nada, nem no céu, nem na terra, poderia afastá-lo do amor de Deus. São passagens como essa que nos fazem perceber que a Bíblia deve ser central em nossas vidas. Ler algo assim alimenta a chama da minha fé. Por isso, encorajo você a passar tempo na palavra, para que também possa ter uma confiança inabalável no amor de Deus. Quanto mais você meditar nisso, mais verá a bondade do Senhor em todos os lugares. À medida que minha fé cresce, minha perspectiva muda. Posso começar a dizer com confiança: estou convencido de que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Estou convencido de que mesmo na morte, como crente, há um lar preparado para mim no céu pelo meu Senhor Jesus Cristo. Mantenha a fé e não desista, mesmo quando parecer que você está sendo sobrecarregado pelo peso do seu pecado. Continue acreditando, nunca abra mão da sua fé. Lembre-se de que Deus é sempre bom, sempre fiel.
Ele sente a nossa dor e deseja aliviar os nossos fardos. Ele nos dá força para seguir em frente, mesmo quando pensamos que não podemos. Podemos confiar nele, lançar sobre ele nossas preocupações e escolher colocar nossa fé e esperança nele, porque ele nos ama profundamente. Tanto nos ama que enviou seu Filho para morrer por nós, para que possamos ter a vida eterna. E um dia seremos libertos de toda dor e tristeza que enfrentamos agora. Essa é a fonte da nossa esperança, o Deus em quem depositamos nossa fé. E se Deus é por nós, nada pode ficar contra nós. Mesmo quando a vida decepciona e os amigos nos abandonam, mesmo nos dias mais sombrios, mantenha a fé. Quando enfrentamos dificuldades que parecem insuportáveis, não desista. Quero que você saiba que, ao manter a fé e não desistir de Deus, Ele estará com você em todos os momentos. Ele acalmará as tempestades da sua vida. É importante entender que nossa fé será testada. Como sua fé pode resistir às provações se você não estiver absolutamente convencido de que Deus é seu libertador? Nos momentos mais sombrios, quando você ora desesperadamente por um milagre, quando precisa de cura, quando precisa que Ele salve seus filhos, ou quando seu casamento parece desmoronar, esteja certo de que o Senhor pode mudar a situação. Seja convencido de que, se Deus pode abrir o Mar Vermelho para Moisés, tirar José da prisão para o palácio, salvar os 3 jovens hebreus da fornalha ardente e curar a mulher com o fluxo de sangue, Ele também pode agir em sua vida. Por isso, tome para si o Salmo 46, versículo 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E lembre-se de Provérbios capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Pode ser fácil ceder à preocupação, ao medo e ao desespero quando você não está seguro de quem você é no Senhor. Mas é em Jesus que encontramos força, é nele que encontramos vitória. Para aquele que está em uma situação difícil, quero dizer que Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Seja convencido pela palavra de Deus. Quando você olha para a beleza da criação, como não louvar a Deus? Como não dizer: Senhor, quão grande tu és? O Salmo 150, versículo 6, diz: Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor. Muitos crentes caem na armadilha da complacência, vivendo para Deus de maneira superficial, mas isso apenas os deixa mornos. A boa notícia é que o julgamento de Deus já foi decretado para o diabo. Ele está condenado à eterna condenação, mas nós, como filhos de Deus e crentes em Cristo, estamos destinados à vitória. Quando escolhemos lutar ao lado de Deus, estamos escolhendo vencer. O Senhor não é um ditador, Ele nunca nos forçará a segui-lo. Ele nos deu o livre arbítrio para escolher entre o bem e o mal, entre ser guerreiros de Deus ou do inimigo. Qual será a sua escolha? Como soldados de Cristo, entramos em cada batalha sabendo que somos mais que vencedores. Já vencemos, somos aqueles que testemunham a vitória e não a derrota. E essa verdade deve acender um fogo em você, deve lhe dar coragem para proclamar sua fé e lutar a boa batalha contra as forças do mal. Tenha fé em Jesus. Fé, por definição, é ter uma confiança firme em Deus, é acreditar que Ele é a solução, a força em tempos de fraqueza. Ter fé é colocar-se nas mãos de Deus, não importa o que aconteça. Fé é acreditar que Deus cumprirá sua palavra no momento em que mais precisamos. A fé se torna mais forte e refinada em circunstâncias difíceis. Não tenha medo de pensar que você precisa de uma fé imensa como a de Noé ao construir a arca. Jesus nos ensina que precisamos ter fé do tamanho de uma semente de mostarda. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz: Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus.
Se você sente que sua fé é insuficiente, lembre-se de duas coisas. Seu único requisito é ter fé do tamanho de uma semente de mostarda e olhar para Jesus como o começo e o fim da fé cristã. Todos nós recebemos uma medida de fé ao aceitar Jesus, e a Bíblia nos ensina que essa fé deve crescer. Mas o crescimento da fé é uma responsabilidade pessoal. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que essas palavras fortaleçam sua fé.